she's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambolipers! Estamos entrando no ar em formato de estreia aqui, com mais uma edição do Relax Lambolipers. E, enfim, esse episódio aí do Relax, de nada de relax vai ter, né? Enfim, vai ser aí um episódio solo comigo aqui, né? O Igor Castro. E vamos aí discutir, né? Como foi aí o jogo contra os Bears, né? A gente vai analisar um pouco o jogo, mas também fazer um apanhado do que foi aí a temporada regular dos Packers, né? Que, enfim, terminou assim, vamos dizer assim, um pouco de uma forma um pouco melancólica, pela sequência de jogos aí com derrotas, né? Enfim, principalmente depois da bye, né? Tivemos aí derrotas aí para Bears, como foi nesse último domingo, tivemos contra o Vikings, contra o Lions, né? Então, assim, aí eu vou falar como que foi, né? Desse recorte em especial aí do time, do desempenho do time após a bye, né? E, enfim, falar um pouco dessa quebra de sequência de 11 jogos aí, em que o Packers estava invicto diante dos Bears e acabou sendo derrotado em pleno Lambeau Field. E aí também vamos trazer aí as últimas notícias do Packers, né? Hoje, nessa segunda-feira, saíram notícias importantes, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês também. Antes de, enfim, a gente adentrar aos assuntos principais, gostaria de lembrar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Já passamos aí da marca de 500 inscritos, né? Estamos com 514, vamos aí chegar à meta de 520. Curta este vídeo, ative as notificações aí, se quiser compartilhar com a galera aí para saber mais sobre Packers, a opinião aí desse que vos fala aí sobre o time nesta temporada, compartilhe aí com a galera. Posteriormente, né, esse vídeo de estreia vai se tornar um podcast, pois o Lambolipers aí faz parte da FN Network, e lá tem vários podcasts das ligas americanas, e se você quiser usufruir do conteúdo aí, né, de NFL, NBA, NHL e MLB, é só você dar um pulinho lá na FN Network, que também tem, né, parceria aí com a Sport América, que é referência em venda de produtos dos times da NFL, e se você desejar algo dos Packers, é só clicar no link da descrição, que estará aqui neste vídeo de estreia, ou se você estiver ouvindo a gente aí no futuro em formato podcast, você poderá você poderá acessar o link da Sport América, que estará presente aí no episódio do Relax, o último da temporada regular, no seu agregador de podcast favorito. Dito isso, né, vamos aí começar a falar das coisas do Packers, começando com as notícias, e são algumas notícias assim que não agradam muito o torcedor dos Packers, né? A principal delas saiu aí ao longo da tarde dessa segunda-feira, que foi uma informação aí trazida pelo Ian Rapoport, dizendo aí que o Christian Watson rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e aí ainda sofreu danos adicionais, né, encerrando sua temporada e colocando aí o início da próxima, né, da próxima temporada em risco. Por outro lado, né, o Jordan Love recebeu boas notícias sobre sua lesão, né, não houve nada de mais grave, né, com relação à lesão que ele teve no cotovelo, né, que o tirou da partida, deu o restante da partida diante contra os Bears. O Love teve um choque ali com um jogador de linha ofensiva dos Packers, ele acabou batendo o cotovelo no capacete, aí eu não consegui identificar na hora quem que foi
o jogador, eu acho que é algum jogador de interior de linha, pelo que eu vi. Pode ser o Sean Ryan, enfim, o Josh Myers. Eu acho que foi um dos dois. Eu acho que não era o Tom Jenks. Ou eu posso estar enganado, mas enfim. E daí ele bateu, né? E aí o braço ficou com dormência, né? Ele não conseguia ter sensibilidade na mão na hora de... E acho que, se não me engano, era a mão que ele faz os passes. Então daí fica complicado você né, manter quem que é o Jordan Love. E aí fora que eu acho que o Watson já tinha saído, né, lesionado. Então, por via das dúvidas, o LaFleur quis evitar que o Love tivesse algum agravamento na lesão. E aí, a outra notícia tem a ver com o running back e o Marshawn Lloyd, né? Que, enfim, ele vai passar pelo mesmo processo aí do Eric Stokes e do Christian Watson, em que ele vai lá para a universidade lá de UW Madison, né? E aí vai frequentar lá a Badger Athletic Performance para, enfim, para resolver aí os problemas de lesões musculares que ele teve nessa primeira temporada pelos Packers, em que praticamente tirou ele da temporada, né? Além das lesões musculares, ele vai, enfim, vai tentar tratar questões de quadril e tornozelo. Essa informação foi dada aí pelo Tom Silverstein. Então vamos ver aí como que vai ser o desempenho, né? Como que vai ser a recuperação do Marshawn Lloyd. Tem outras coisas também que foram divulgadas hoje, né, por meio do Matt LaFleur, que nessa segunda-feira, né, dependendo do dia que você estiver ouvindo a gente aí, com relação a movimentações no roster, né? E aí, com a ida do Christian Watson e do Jair Alexander pro injury reserve, né? Você abre espaço aí de 2 vagas no elenco do Packers, né? E aí fica a questão aí, enfim, o tempo é curtíssimo, né? Nessa semana aí, para que, enfim, o Matt LaFleur e o Brian Gutekunst consigam achar jogadores, respectivamente, para essas posições, né? De wide receiver e cornerback, né? Para suprir a ausência do Jair e do Watson. E aí vão ver se sai alguma coisa. Eles falaram que provavelmente eles vão dar prioridade para quem já jogou nos Packers ou para quem já, enfim, conhece o sistema aí do time, seja na parte defensiva ou ofensiva. Enfim, outras notícias aí a gente traz, se der tudo certo, no Antevisão, que eu, enfim, vou tentar ir gravar com o pessoal dos Eagles aí para a gente falar um pouquinho da partida de Wild Card. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos discorrer sobre esse fim de temporada dos Packers, né? Em que, como eu destaquei no começo, o Packers terminou assim de uma forma meio que melancólica, né? Ainda mais com a derrota que teve, né? Diante dos Bears. Foi uma derrota assim que é difícil de digerir pelo contexto que o Packers se inseriu, né? Eu acho que o Packers se inseriu num contexto em que deixou de brigar pela Seed 6, né? Acabou ali tendo uma derrota doída ali, se você for olhar pelo ponto de vista de que você não venceu nenhum time com campanha melhor que a sua, né? No caso, os Packers, nessa temporada. Então, assim, você perdeu para o Vikings, e aí você perdeu a Seed 6, porque o Commanders venceu os Falcons na prorrogação, e aí, assim, aí você fica naquele dilema de depender do resultado, até então, depender do resultado do Commanders diante dos Cowboys. Até certo momento, o Packers ainda teve a possibilidade de vencer os Bears, e aí
retomasse de 6, né? Mas aí o Commanders voltou e retomou o placar do jogo lá no finalzinho, e o Packers até virou diante dos Bears, né? Mas não foi o suficiente, e aí o time cometeu muitos erros, e aí acabou perdendo aí a possibilidade enfim, de ter uma classificação melhor e evitar os Eagles num primeiro momento. E aí o ataque, enfim, sofreu mais uma vez, né? O Jordan Love se mostrou muito inconsistente, né? E não conseguia acertar passes. Os recebedores, enfim, com os mesmos problemas dos últimos jogos, né? E isso, se você for analisar, esses problemas de passe, de jogo, né? Nas jogadas de passe, é um problema recorrente ao longo de toda a temporada, mas se você for, né, analisar o recorte desde o time, desde que o time voltou da bye, você pode analisar de várias maneiras esses jogos e ver que o ataque, né, de passes acabou piorando. Apesar que o ataque terrestre, enfim, eu vou falar um pouquinho mais adiante, o ataque terrestre melhorou em relação ao ano passado. Mas, assim, se você pega lá o jogo contra o Bears lá na primeira vez, apesar do Christian Watson, enfim, ter passado das 150 jardas, o Josh Jacobs ter, enfim, feito uma boa partida, o ataque já naquela vez, naquela primeira oportunidade em que o Packers encarou os Bears, já demonstrou problemas ali no jogo de passe. Tanto que só marcou 20 pontos, né? O time ali teve problemas de red zone, aí o Jordan Love acabou sendo interceptado uma vez, e aí foi a última vez que o Love foi interceptado na temporada. Então ali meio que o ataque já estava, né? Voltou da bye, mas parece que não houveram ajustes, não houveram alguma melhora por parte dos jogadores em questão de desempenho. Parece que o time degringolou, começou a degringolar já a partir daquela partida, mas aí eu vou falar de uma partida mais específica que eu acho que foi o diferencial de que temos um problema temos problemas em Green Bay, mas assim, ainda assim, o ataque fluiu, o Christian Watson produziu 150 jardas contra os Bears e tal. Mas aí você pega, diante dos 49ers, Dolphins e Seahawks, aí pegando o desempenho do ataque, o LaFleur conseguiu montar planos ali interessantes, o ataque conseguiu pontuar de forma assim consistente, tanto que se você for analisar nesses 3 jogos, o Packers anotou pelo menos 30 pontos, e aí, só que se você pegar em determinadas partidas, o ataque do Packers parou de funcionar. Do nada, assim, tipo, até a gente pode falar, brincando um termo, assim, deu tela azul, sabe? E assim aconteceu com os Dolphins, contra o 49ers, acho que em determinados momentos, e contra o Seahawks, né? Que é assim, as defesas se ajustaram e o ataque do Packers parece que não conseguiu corresponder, né? E olha que são contra times assim que, tirando os Seahawks, que estavam com campanha positiva, o Dolphins e o 49ers estavam com campanha negativa, né? E aí você ter um desempenho assim é complicado, né? De você oscilar muito ao longo da partida. E aí, já contra times de melhores campanhas, que nem eu até destaquei um pouquinho, tanto contra a Lions contra a Vikings, o ataque começou muito mal, né? Começou muito lento, né? E aí respinga na falta de agir do LaFleur, que não fez os ajustes para evitar ali que o time se enfiasse num buraco como se enfiou em várias vezes, né?
E isso, se você for analisar as 4 partidas que o Packers teve as 2 contra o Vikings, as 2 contra o Lions, querendo ou não, contra o Bears foi a mesma coisa, só que a única diferença é que contra os Bears o Packers não encarou um ataque potente, né? Como o Bears tem ainda um ataque muito disfuncional, enfim, teve troca de técnico no meio, um monte de mudanças no coach staff. Então, assim, o Bears não conseguiu produzir ao ponto de, tipo, colocar o Packers em situações assim como o Lions e o Vikings colocaram. Né? Tipo, o Vikings no Lambeau Field colocou 28-0. Né? O Lions... no jogo da volta, né, lá no Ford Field, colocou 17-7 nos Packers, sabe? Então, assim, o Bears não conseguiu criar esse roteiro ao longo dos jogos de complicar a vida dos Packers. Mas o Packers deixou muito a desejar nesses 2 jogos contra os Bears. Se você for analisar, o primeiro jogo foi um field goal bloqueado que o Packers se salvou ali e manteve a sequência invicta. Ontem, diante dos Bears, em pleno Lambeau Field, o Packers só conseguiu estar à frente do placar no último período, acho que no finalzinho do último período. E olha que assim, cara, o Packers cometeu vários erros grosseiros, o ataque foi muito mal chamado de novo, sabe? E aí você tem lesões do Watson, você tem lesões do Love, aí você entra com Malik Willis, sabe? E aí, enfim, aí o LaFleur parece que não conseguiu. E aí que eu falo da questão emocional dele, que eu acho que ele está muito pressionado em querer fazer o time jogar melhor em relação ao ano passado, e aí ele, sabe, ele meio que se apavora, sabe, com as coisas não dando certo, e aí ele parece que não consegue procurar soluções, sabe, e aí o ataque foi muito mal, e aí ele teve que se voltar para o ataque terrestre, parece que ele não confiou muito na questão do Malik Willis, assim, eu digo de passar a bola, né, de dar confiança ao Malik Willis em passar a bola, apesar que o Malik Willis teve algumas oportunidades ali e conseguiu, acho que dois belos passes ali, um pro Malik Heath e outro pro, acho que, não sei se era o Jandy Reed ou o Dante Winks, enfim, e aí foi uma tragédia, sabe? E aí a defesa segurando ali o ataque do Bears, tanto que o primeiro TD do Bears não foi um TD do ataque, foi um TD de Special Teams. O segundo TD dos Bears veio a partir, acho que de um turnover, eu acho que que foi, acho que o fumble do Malik Willis, aí saiu o touchdown dos Bears. Então, assim, a defesa fez o possível para segurar. Tudo bem que aí, depois que a gente falar da defesa, a gente pode falar dos erros lá no último drive, que custou a vitória ali dos Packers. Mas, assim, foi um acúmulo de erros, foi um trabalho medonho do LaFleur, e aí, enfim, é que nem a galera estava falando nas redes sociais, que talvez, se for analisar, talvez seja o pior jogo do LaFleur, em questão de condução ali do time, seja ofensivamente, seja defensivamente, sabe? E aí é complicado você perder do jeito que perdeu, você entrando para os playoffs da maneira que tá aí, num jogo difícil contra os Eagles. É complicado, né? É complicado você não ter ganhado de um time com campanha melhor, sabe? Não adianta chegar e fazer 34 pontos no Saints e aí você não consegue ganhar de Lions, não consegue ganhar de Vikings, né? Não consegue ganhar do Eagles. Então, assim,
é complicado. E aí você precisa ter se preparado melhor. O LaFleur precisava ter se preparado melhor para as partidas, sabe? As histórias ali que ele falou a respeito nas derrotas, né, para o Lions, em que ele falou assim, a gente foi surpreendido com muitas blitz e muitas pressões, sabe? E aí a demora dele perceber isso, que o Lions estava fazendo, abusando daquilo ali, vendo que estava dando certo. É a mesma coisa os Vikings, na marcação individual, em cima dos recebedores dos Packers, que o LaFleur disse que não era algo que ele esperava, sabe? Então, assim, faltou o LaFleur, assim, faltou se preparar melhor para essas partidas, sabe? E eu acho que passa muito, e eu falo, vou bater nessa tecla, é a parte emocional dele, sabe? A parte mental dele tá afetando ele nesse trabalho aí, nessa temporada, ao longo dessa temporada, porque tá se refletindo num jogo de passe ruim, num Jordan Love inconstante, inconsistente, tendo que lidar com lesões, e aí é outro fator. Aí os recebedores não estão conseguindo dar o salto que a gente esperava, sabe? Então, assim, é uma junção de coisas que está meio que pressionando o LaFleur, na minha visão. Porque você termina a última temporada muito forte, né, com o ataque pegando fogo, com a imprensa no geral destacando, o ataque do Packers tem vários recebedores, o Love pode distribuir o passe para todo mundo, você não sabe quem que vai ser o wide receiver em melhor dia, né, ter um melhor desempenho. E eu acho que isso meio que serviu de combustão para pressionar o LaFleur, e aí o LaFleur colocou um peso em cima dele, de assim, cara, eu posso dar mais, eu posso, né, fazer com que esse ataque seja ainda melhor. Só que aí vem as circunstâncias que venham meio que atropelando ele ao longo do caminho, né? É a lesão do Jordan Love no primeiro jogo aqui no Brasil. Aí eu acho que daí é muito mérito dele ter vencido os 2 jogos com Malik Willis, né, contra Colts e Titans. Aí pouco importa se eram times fortes ou fraco, ou muito fraco. Ele foi lá e venceu o Malik Willis, porque pensem comigo, se não é essas 2 partidas, provavelmente o Packers não estaria classificado para os playoffs. Entende? Então, assim, fora, né, a partida, a metade da partida que o Packers teve contra os Jaguars, em que o Malik Willis foi lá e conseguiu, né, vencer aquele jogo. Então, assim, não é que o LaFleur não tenha mérito nessa campanha, sabe, dos Packers. O resultado tá ali, são 11 vitórias. Tá ali, ele conseguiu, foi melhor do que o ano passado. Aplausos. Mas só que você pega e vai pro desempenho do time, não condiz, sabe? O 11-5 não condiz, sabe? Você, enfim, tem vários problemas ali do LaFleur, né? Plano de jogo, que assim ele foi muito perfeito com os planos de jogo com o Malik Willis, mas aí os planos de jogo com o Jordan Love já não funcionou da mesma maneira, assim, foi complicado. E eu acho que é muito dessa questão dele estar pressionado, de querer fazer algo mais e não conseguiu. E aí você junta essa pressão em cima dele, em cima do LaFleur, meio que se reflete no time, porque aí ele não consegue fazer as coisas melhorarem. Os caras também não estão jogando bem, vamos falar a verdade, também não é só na conta do LaFleur. Eu acho que tem muitos jogadores ali que assim não desenvolveram bem, os jogadores com quem não vem se desenvolvendo bem até aqui. E aí eu acho que eu destaquei esse problema do jogo de passe, que
você voltar lá atrás, para mim, já começa. Eu acho que o problema fica bem nítido. No jogo contra os Saints, por mais lá que você ainda tivesse o Christian Watson abrindo espaço ali para alguns passes para o Tucker Craft, era um jogo de passes que já estava me preocupando bastante. Tudo bem, fizeram 34-0, como eu destaquei antes, mas ali foi muito no jogo terrestre, da criatividade do LaFleur, sabe, nas jogadas terrestres, e aí o negócio funcionou, e aí, enfim, e aí o Saints é muito fraco, o ataque era muito ruim, e aí a defesa acabou também contribuindo ali para que, né, o Saints saísse com 0 pontos. Então, assim, aí você passa, retomando aqui, um LaFleur pressionado, que eu acho que ele foi pressionado para essa temporada, aí ele se preparou mal para os jogos, principalmente os jogos mais importantes na temporada, contra times de melhor campanha, sabe? Principalmente em duelos dentro da divisão. Ele não conseguiu ir bem contra os Bears nos 2 jogos, sabe? Ontem foi pavoroso. No jogo, no Soldier Field, assim, venceu, mas também, sabe? Venceu com a calça nas mãos. Brigava do Packers estar 0-6 dentro da divisão. Então, assim, e aí tivemos aí a quebra da sequência aí, invicta dos Packers, e aí você tinha uma boa oportunidade contra os Bears de você mostrar algo diferente, de você ir para a pós-temporada de uma forma positiva ou otimista. E o que aconteceu? Você vê um ataque errático, jogadores não conseguindo performar o seu melhor, lesões, sabe? E aí o ataque do Packers, assim, já vinha degringolando, né? Tirando o jogo terrestre, que, enfim, é uma coisa que a única coisa que se solidificou ao longo da temporada, que melhorou muito. Mas o jogo de passe piorou, assim, de uma forma vertiginosa. Foi assim, esse jogo contra o Saints foi, sabe, foi degringolando de uma maneira, assim, assustadora, sabe? Então, assim, o ataque foi piorando, piorando, piorando. E aí, você contra o Saints, em determinado tempo lá, já não estava legal. O Watson ficou pior quando o Watson se machucou. Então, assim, e aí o LaFleur parece que, assim, ele querendo o resultado, querendo o resultado, querendo o resultado. Por mais que ele deixe nas entrelinhas que ele prefere desenvolver, focar no processo e não no resultado, mas dá para perceber que ele, né, não vem com essa história de dizer que eu só penso no processo para poder obter melhor resultado. Cara, se o resultado não está vindo da maneira que você quer, vai respingar no tua parte mental. E aí, se você não tem uma melhora ali na sua parte mental para resolver os problemas do time, aí fica complicado. Aí você nunca vai resolver. Aí você fica naquele círculo, sabe? Né, de reconhecer que errou e que não sei o que nunca resolve, sabe? O ataque do Packers, assim, uma coisa que óbvio que o Love foi inconsistente, mas assim, sabe, contra os Bears ele tinha que fugir da pressão, sabe, para tentar passar a bola, sabe, porque e aí era aquela dificuldade de encontrar os recebedores abertos, né? E aí, quando o Olavo conseguia conectar o passe, tipo assim, nossa, era uma dificuldade o recebedor conseguir agarrar a bola ali, né? Porque ele estava numa marcação acirrada, né? Essa coisa do LaFleur colocar o Love em fazer muitas progressões, às vezes soltar a bola mais rápida é a melhor saída. Você colocar o Love em situações assim de passes screen, né? Soltar a bola um pouco mais rápido, passes no meio do campo, sabe? O ataque do Packers o ano inteiro foi muito vertical, sabe? Lembrando os anos de Mike McCarthy, era wide receivers em profundidade o tempo inteiro e dar-lhe jogadas no braço do Love. Assim, não é assim que funciona. O ataque do Packers não vai funcionar desse jeito. O Love não é Aaron Rodgers,
sabe? Apesar de ter um braço, assim, né, espetacular, como o próprio Aaron Rodgers, o Patrick Favre, mas assim, cara, não dá. Não dá para você ficar só achando que o Love vai ganhar, vai vencer as jogadas, só dando drop back de 4, 5 passos para trás e vai soltar a bomba e ele não vai conseguir achar os recebedores. Não vai. Até porque, se você for comparar esse ano em relação a essa temporada em relação à temporada passada, o que as defesas tiveram de vasto material para estudar o ataque dos Packers e ver quais eram os pontos fracos, assim, nós tínhamos muito material. E aí que eu falo assim que o LaFleur não soube dar respostas a utilizar se utilizar da urgência de ver que não está dando certo, não, vamos mudar rapidamente, tentar outras saídas, sabe? O LaFleur não conseguiu achar saídas. E eu acho que tem a ver com de entrar assim, pressionado de querer fazer algo melhor e não conseguiu. E a questão ali, até o Love reconheceu que não jogou bem em algumas partidas nessa temporada, né? Ele falou em muita inconsistência em tudo que ele faz, sabe? E se você pegar só o recorte do pós-bye, fica muito evidente. Fora que daí você pode colocar aí as lesões, que eu acho que foi um grande empecilho aí na segunda temporada do Love com titular em tempo integral, né? Você pega lá, ele se machuca contra os Eagles na semana 1, aí fica 2 jogos fora, aí quando ele retorna contra os Vikings, ele meio que volta ali pisando em ovos, estava sem confiança, né? E aí, depois de estar 28-0 aí que ele começa a criar um certo ritmo, aí foi lá, fez 22 pontos no último período, né? Aí o Love conseguiu encaixar uma sequência de jogos contra o Rams, né? Em que aí ele tomou uma pick six estúpida, mas aí o time ganhou o jogo, né? Ele teve um passe espetacular para o Andy Reid. Aí contra o Cardinals, né? Que aí o time conseguiu dominar completamente os Cardinals. E aí o Jordan Love, enfim, teve mais uma interceptação nesse jogo, mas no geral talvez tenha sido, acho que até o melhor desempenho dele na temporada, né, num jogo na temporada. Aí encarou os Texans, né, um jogo difícil, ganhado ali por apenas 1 ponto, mas o Love também foi bem na campanha do drive final ali, que colocou o McManus em posição de ganhar o jogo. Então ali ele estava sem as lesões, né? Ele tinha se recuperado ali do problema do joelho, né? Mas aí contra os Jaguars, aí o Love estava jogando, aí lesionou a virilha, esticou a perna demais, aí lesionou ali o adutor, que nem estão falando de forma mais moderna agora. E aí ele, enfim, teve que sair da partida porque ele estava com a mobilidade reduzida, né? E aí depois aí da bye, né, em que aí o Love conseguiu estar 100%, ao mesmo tempo que ele só foi interceptado contra o Bears na primeira partida, ele conseguiu cortar o número de interceptações. Isso, não, aplausos, né? Depois da bye, ele só foi interceptado uma vez. Só que você viu um Love mais conservador, porque, enfim, ele estava com receio de ser interceptado mais outras vezes. Só que né, você tirou um pouco da agressividade do Love. E aí vai naquilo que a gente falou em outros episódios aí do Relax, enfim, do Antivisão. O Love meio que está procurando um estilo de QB que ele vai ter mais sucesso. E aí eu acho que, ao mesmo tempo em que na primeira parte da temporada, lá, em que antes da bye, em que ele estava sofrendo muitas interceptações por ser agressivo demais, ele também não pode ser conservador demais,
quando ele volta da bye e aí o ataque aéreo ali, sabe, degringolou nessa reta final, assim, de uma forma assustadora, sabe? É óbvio que é aquilo que eu falo, não é só o Love, é os recebedores, e aí até eu vou falar um pouquinho deles mais para frente. Eu só vou terminar aqui a análise do Love, que mesmo, né, lidando com lesões, sendo inconsistente, o Love teve números interessantes. Nessa segunda temporada, aí, o Love teve 268 passes completos de 425 tentados. Aí ele teve um aproveitamento aí de 63,1%, 3.389 jardas, 25 touchdowns e 11 interceptações. No ano passado, né, na primeira temporada dele como titular em tempo integral, ele teve 372 passes completos de 579 tentados, e aí você vê que ele teve uma produção bem melhor em relação ao ano passado. A porcentagem de aproveitamento ali de passes completos aí foi um pouco melhor também, 64,2%, 4.159 jardas, 32 touchdowns e 11 interceptações. Enfim, não foi um retrocesso assim monumental, mas também não houve um avanço significativo para você dizer, não, o Love é real. Né? Não, assim, não é bem o termo é real, mas o Love se consolidou, ele se afirmou, ele vai ser esse QB que a gente quer, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser o desempenho dele nos playoffs. Ele próprio reconheceu que ele precisa jogar melhor, ele precisa ser mais consistente. E aí, você pega os outros números, foi o quinto em jardas por tentativa de passe, né? Foram aí 8 jardas por tentativa de passe. Foi o 10º em passes para touchdown, com 25, como eu disse. Foi o 12º em pass rating, né? 96,7. E aí, foi o 13º em taxa de sucesso, ali nas jogadas, com 48,3%. Sobre o pass rating desse ano dele foi algo melhor em relação ao ano passado. O ano passado foi 96,1. Então, houve uma pequenininha melhor ali em pass rating. Foi o quinto em QBR, né, que é a estatística da ESPN, com 69,2. O terceiro em taxas de sacks, né, 3,19. Que é, enfim, a proporção de vezes que ele foi sacado, né, em relação à proporção de vezes que ele foi sacado. Então, sim, ele chegou numa das estatísticas em estar em 7,7% entre os QBs, assim, que mais evitaram sacks, acho que na história da NFL. Então, assim, o Love tem esse valor dele, não assim, espetacular, porque não é qualquer QB que tem esse talento, né, de fugir de sacks. E isso, querendo ou não, ajuda muito a linha ofensiva. E aí, sexto em taxa de touchdowns, 5,9% das vezes que ele, né, tentou passe para touchdown, ele conseguiu. 26º em taxa de interceptações, 2,6%, e acho que chegou a estar 3,2%. Então, assim, legal, diminuiu isso, né? Diminuiu essa possibilidade de interceptações, porém, aí ele foi 31º em porcentagem de passes completos, né? E aí, se você for comparar com relação ao ano passado, né, de 64,2 para 63,1, houve uma pequena queda que se reflete nessa temporada, em que o Love foi muito pouco preciso, né? Teve uma precisão assim, né, bem ruim. E aí, para terminar, ele foi o nono em EPA por jogada, né, com
192, né, com expectativa de 192 pontos em cada jogada. Então, assim, é um desempenho assim que foi ok, foi sólido, mas que tem algumas coisas que o Olave ainda precisa melhorar, né? E eu acho que a precisão, né, ter uma porcentagem melhor. Eu acho que se o Olave conseguisse chegar ali, ter uma temporada com 70% de passes completos, como aconteceu até o ano passado, se não me engano, ali após a bye do Packers, o Olave teve, acho que próximo a 72% de passes completos. Se ele conseguir fazer isso a temporada inteira, aí talvez o ataque aéreo dos Packers até flua melhor. Mas aí eu vou entrar também na questão de recebedores, que eles precisam ajudar também. Porque se esse mau desempenho no jogo aéreo não passa só exclusivamente pelo Love, mas pelos seus recebedores. É que nem no ano passado. Ao redor do pé do Love, na primeira perna da temporada passada, assim, diz muita coisa do que estava errado ali. O contra o Broncos, assim, foi a pior partida em que os recebedores erraram tudo que podiam, né? E aí houve uma melhora na segunda metade da temporada, os recebedores, né? O Inks terminou muito bem, o Romeo Doubs terminou muito bem. Você teve o Luke Musgrave aparecendo nos playoffs, né? Então, assim, o Jandy Reed foi muito bem, né? Mas só que quando você termina do jeito que terminou ali a temporada, você esperava mais desses caras, né? E não foi bem assim, né? Até aqui, o Packers teve que lidar com os recebedores tendo muitos drops ao longo da temporada, especialmente, né, o J.D. Reed e o Dontavie Winks, caras de segundo ano, né? A gente queria, óbvio que em segundo ano os caras vão ter uma pequena regressão, mas não pode ser uma regressão muito acentuada, sabe como foi. E assim, cara, é complicado, né? É complicado. O do Tevin Winks estava com a maior taxa, acho que terminou com a maior taxa da temporada em questão de drop. O Jalen Reed acho que era o quarto. Então, assim, eles precisam jogar melhor, sabe? Não é só o Love, sabe? Fora que aí você teve questões de lesões, né? Do próprio Christian Watson, que ficou uma partida fora, porque teve ali contra os Vikings, na primeira partida contra os Vikings, você pensou ali, pô, acabou a temporada ali já, que poderia, ele teve uma torção no joelho, e aí poderia ter sido ligamento do joelho, e aí ele se safou ali, mas aí perdeu 1 ou 2 jogos, aí eu não vou lembrar direito. Aí você pega o Romeo Doubs, que ficou fora por concussão, ficou 2 jogos fora por concussão. Aí você pega a suspensão que o Romeo Doubs também teve, aí ele ficou mais um jogo fora, sabe? E aí agora de última hora, contra os Bears, ele não jogou porque teve uma doença, né? Ele foi colocado no injury report no sábado, e aí, enfim, acabou complicando ainda mais a vida do LaFleur, porque provavelmente o Christian Watson não ia jogar, e aí, enfim, aí o Dobbs acabou sendo inativado, e aí, enfim, aí o Watson, na força de vontade, acabou entrando e, enfim, acabou se lesionando, e o mais louco que não foi, ele teve a ruptura do ligamento no joelho, não foi no mesmo joelho que ele machucou contra o Saints. Então, assim, é complicado, né? Por isso, aí você junta todos esses fatores de queda de desempenho, lesões, a suspensão, né? No caso do Dobbs, não há ataque aéreo que consiga, né, funcionar direito.
E aí o LaFleur vendo que às vezes as coisas não funcionam no jogo aéreo, aí recorre ao jogo terrestre em vários momentos, inclusive ontem. E aí, e olha que loucura, né? A gente reclamou de várias vezes o Packers não ter os wide receivers fazendo as jogadas, né? Até vou colocar aqui na tela, que até tem uma imagem bonita do Evan Single, que é o fotógrafo dos Packers, que eu acho que essa jogada aqui do Malik Heath resume bem o que os wide receivers dos Packers deveriam ter feito ao longo de toda a temporada, que é pegar a bola lá em cima, né? Dar a oportunidade do QB colocar a bola lá em cima, no segundo andar, e eles ir lá e fazer a jogada. Não é só o QB lançar e o wide receiver, né, ter que receber a bola no colo. Nada disso, tem que ir lá e buscar. E aí o Malik Heath, se você for analisar hoje, talvez ele seja o wide receiver número 5. Na pior das hipóteses, o wide receiver número 6 do Packers hoje. E aí ele faz essa jogada que você não viu. Talvez o único que chegou perto de fazer isso foi o Christian Watson, né? Lá contra o próprio Bears, lá na primeira partida em que ele fez 150 jardas, ele fez acho que 2 recepções contestadas, mas é pouco, para esse grupo é pouco. E aí entra naquela discussão que a gente estava falando nas últimas semanas, de você ter um recebedor número 1, sabe? Um recebedor que vai produzir de várias maneiras, sabe? Então, assim, desde a saída da Davante Adams, o Packers seguiu um caminho de formar um grupo de recebedores, de dividir a produção, né, de jardas, de touchdowns, de recepções, e não deu certo. Eu gosto de você poder ter um ataque que distribua os passos, mas aí você tem que ser muito certeira nas escolhas que você faz. E aí eu acho que o Packers não foi certeiro nas escolhas que fez. E aí aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que você não tem um grupo sólido, você não tem o cara para jogar a bola e chamar a responsa e você vai jogar a bola nele, ele vai resolver, entendeu? Talvez esse cara seria o Watson, mas ele não se mostrou que deva ser. O Jaden Reed não tem essa característica de ser esse cara de volume, ele é o cara para fazer outras coisas no time. O Romeo Dobbs, inconsistente, não consegue ter uma consistência de jogos, sabe? Não tem o Winks, que é um cara assim que talvez, que eu não sei, porque a gente fica muito naquela linha tênue do talvez dê certo, ou talvez não dê errado, sabe? O Packers precisa ter solidez nesse grupo, e não está acontecendo desde que foi formado esse grupo, sabe? E foi o Davante Adams sair, ninguém foi o protagonista e você pegou e mostrou, não, eu sou o cara. Então, assim, eu acho que o Packers conduziu muito mal essa questão como é que é, de wide receivers aí, e agora meio que paga caro porque você não tem um jogo aéreo consistente. E ontem contra os Bears, meu Deus do céu, foi assim, foi complicado, né? O Inks, apesar de ter diminuído bastante a quantidade de drops, né? Ele só teve uma, acho que desde a bye, né? Desde a volta da bye ele só teve um drop. Eu não sei, eu acho um exagero, mas enfim. Só que aí ele liderou ontem o time, né? Contra os Bears, aí ele liderou o time em recepções, né? Com aí, enfim, fez uma partida ok ali, dentro
daquilo que se esperava. O líder de recepções, foi o Inks, mas o líder de jardas foi, só deixa eu conferir aqui certinho, foi o líder de jardas foi, deixa eu só dar uma olhada, foi o Malik Hit, né, que eu acabei destacando aqui para vocês, que teve aquela recepção ali na foto que eu mostrei para vocês, absurda, né, num passe em profundidade, e aí ele teve 3 recepções para 53 jardas. Aí eu só corrigindo a informação, né? Na verdade, no Temple Inks ele liderou o time em recepções, com 49, com 5 recepções para 49 jardas. E aí o Tucker Craft foi o segundo aí em recepções, mas foi o quarto em jardas, né? Ele fez 4 recepções, né? Ficando atrás do Temple Inks, mas aí em jardas ele teve 36, e aí ficou atrás aí do Hit, do Inks e do Reed. E por falar em Reed, né, também não vou só criticar o Reed, eu acho que o Reed, enfim, eu acho que ele até poderia ser melhor aproveitado no ataque dos Packers, ele e o Tucker Craft, eu acho que, sabe, você poderia dar a bola nas mãos deles de forma mais constante, e não foi algo que aconteceu. Tanto que ainda assim o J.D. Reed conseguiu aí passar das 1.000 jardas de scrimmage pela primeira vez na carreira, né? E isso se deu a recepção de 31 jardas que ele teve contra os Bears. Ao todo aí ele teve 840 jardas recebidas, 164 jardas corridas, aí tendo aí 1.004 jardas de scrimmage em sua segunda temporada na NFL. Para você ver que mais uma temporada de que nada contra, é aquilo que eu falei, o Packers resolveu querer dividir a produção entre os recebedores, mas desde a saída dos Davante Adams, o Packers não tem um recebedor com mais de 1.000 jardas recebidas na temporada. E se você for levar em consideração o Bucks, tem o Mike Evans, que foi para a 11ª temporada com 1.000 jardas jardas aéreas aí de recepção. Então, assim, né, eu acho que o Packers vai ter que rever aí essa questão dos recebedores aí. Eu acho que ainda mais agora com a lesão do Watson, eu acho que fica mais nítido que o Packers vai ter que se mexer e melhorar esse grupo, até porque provavelmente o Watson, não sei, vai depender com que vai ser a recuperação dele. A gente não sabe se ele vai conseguir. Provavelmente o início da temporada ele já está fora, então tem que ver com que vai discorrer ao longo da próxima temporada, com que vai ser a recuperação dele. E aí o Packers vai ter que se mexer, seja via free agents, né, seja um pouquinho criativo, né, tente pegar um nome aí que agregue de alguma maneira, né, e acerte mais nas análises em prospectos de draft, né, porque tá difícil, né, você não conseguiu ter um cara de destaque dentre 4 jogadores que se draftou, né, desses 4 aí, 2 já vão para o último ano de contrato de calor, que é o Dobbs e o Watson, e aí você tem o Inks e o Reed, que tiveram um ano, 2 de regressão, de queda de desempenho, e aí você não sabe, você não tem certeza se esses 2 vão dar certo também. Então o Packers vai ter que ver aí muitas coisas para resolver nessa questão do grupo de recebedores. E aí, para fechar o ataque, né, aí as únicas coisas positivas assim do ataque foram a linha ofensiva, né, que foi muito bem aí bloqueando para passe, mas melhorou demais no jogo terrestre. E aí, com a chegada do Josh Jacobs, você teve uma junção ali que contribuiu para essa
melhora significativa no jogo terrestre, tanto que o Packers aí chegou à marca de 2.468 jardas terrestres nessa temporada, é o segundo maior número da história da franquia, ficando apenas atrás aí do time, né, do ataque terrestre aí, que produziu muitas jardas, né, acho que um pouco a mais aí em 2003, né, só deixa eu procurar rapidinho, só para não ficar no ar, sobre quantas jardas, né, que foi do Packers em 2003. Packers, vamos procurar aqui, é rapidinho. Packers 2003 Offense. Vamos ver aqui. Mas aqui não, aí tinha que... Ixi, Maria, 2003. Mais infos do time. Estatísticas aqui, vamos ver aqui. Acho que agora eu descubro. Vamos ver. Tá aqui as jardas terrestres. Puxa, a vida tá complicadinha de achar aqui. Ai. Eu não queria deixar vocês na mão. Mas tá difícil de achar. Achei aqui. Demorou, mas achei. Naquela temporada, o Packers teve 3.377 jardas terrestres. Então, chegou perto aí da marca. Não muito perto, né? Se for ver a diferença ali, dá um pouco mais... 2.468, dá um pouco mais de 800 jardas, né? Por aí, um pouco mais de 800 jardas. Então, legal que o jogo terrestre melhorou bastante, né? Mas o jogo de passe, infelizmente, regrediu. E fora que o Josh Jacobs, né, teve números importantes aí, colocados na carreira, e agora como um Packer, né? Ele se tornou o quarto jogador na história dos Packers aí a fazer 15 touchdowns terrestres em uma temporada, né? Então, assim, é o custo-benefício, né, de você agir de forma acertada na free agency, né? E ainda o Jacobs estabeleceu o recorde dos Packers em um touchdown, a registrar um touchdown de corrida em 8 jogos em sequência, né? Ele passou aí o recorde dos Packers, que foi estabelecido pelo Paul Hornick. E aí, então, ele igualou ali, né? Não sei se igualou ou passou, enfim. E aí ele também empatou aí a marca... a maior marca da franquia, né, que era do Davante Adams 2020, né, em número de jogos, com o maior número de jogos consecutivos com um touchdown. E aí o Jacobs também teve, em sua temporada de estreia, ele se tornou aí o primeiro jogador dos Packers a correr para mais de correr por pelo menos 1.300 jardas em uma única temporada desde Amon Green em 2003. E aí, enfim, para fechar esse bom desempenho do jogo terrestre, né, que infelizmente a gente não teve o Marshawn Lloyd, porque lidou com problemas de lesão,
Tivemos a surpresa aí do Emmanuel Wilson, né, que encerrou a temporada de 2024 com uma média de 4,9 jardas por corrida. A nona melhor entre os running backs, com 100 ou mais corridas, né, tentativas de corridas, e teve uma taxa de sucesso de 59,2%. É a segunda melhor, atrás apenas do Bijan Robson. E aí, ao todo, o Emmanuel Wilson teve 103 jardas, 103 corridas, tentativas de corridas, 502 jardas e 4 touchdowns. E também vale destaque por Chris Brooks, né, que acabou aí suprindo a ausência do Marshawn Lloyd e teve um bom desempenho. Para a próxima temporada, o Packers aí vai ter uma bela dor de cabeça para decidir com quem que fica aí dentro do grupo de running backs. Agora vamos passar aí, falar rapidinho aí, a gente já está com uma hora de relax, vamos passar rapidinho aí pela defesa. A defesa, assim, ela teve um bom desempenho diante dos Bears, apesar que mostrou aí velhos problemas ao longo da temporada, né? E aí, se você for analisar no cômputo geral, eu acho que a defesa foi além das expectativas, apesar de que eu acho que ainda falta peças para o Jeff Heffley deixar ela ainda melhor. E ainda assim, o Heffley melhorou o desempenho dessa defesa, ao ponto que isso se reflete no ranking geral ali, em questão de pontuação. A defesa aí foi a sexta melhor. Em 2023, terminou em décimo, ela foi a 13ª. Defendendo corrida, aqui teve um salto significativo demais, que foi de 25ª melhor em 2023, foi para a 3ª melhor. E aí o Packers aí vai encarar um baita desafio, que é parar o jogo terrestre dos Eagles, né, com o Saquon Barkley. A gente se lembra lá que na primeira partida a defesa não foi tão... Tudo bem que foi a primeira partida, e aí eu acho que a defesa dos Packers meio que foi pega de surpresa ali. E aí estava, enfim, se adaptando ao novo sistema. Aí defendendo o jogo de passe, foi a 10ª melhor esse ano, foi a 18ª o ano passado, né, uma relativa melhora, e foi a 4ª melhor em takeaways. Em 2023 só tinha sido a 22ª melhor. Os números, assim, na maioria das vezes não pode dizer muita coisa, mas é fato que a defesa dos Packers ela passou a ser melhor treinada pelo Heffley. Isso, enfim, apesar de vários problemas nítidos ali. Aí você pode citar a linha defensiva, que foi uma draga essa temporada, o Kenny Clark jogou mal, o Rashan Gary, mais uma vez, não conseguiu chegar aos 2 dígitos de sec, terminou a temporada com 7,5 sacks. Aí você pega o restante do grupo de linha defensiva, terminaram muito mal, tiveram uma temporada muito ruim. O Lucas Van Ness foi para a segunda temporada, foi terrível. O Kingsley Enagbare teve seus bons e maus momentos, o que diga ontem contra os Bears, que ele comete uma falta estúpida de rolar ali na falta, com a mão no colarinho do Caleb Williams. A jogada já estava morta e ele vai lá e ajuda os Bears a avançar no campo, que foi bem no drive ali, que deu drive, a possibilidade de chute da vitória dos Bears. Então, assim, né? Tanto que nessa reta final, se você for analisar os melhores rushers dos Packers, o edge rushers dos Packers, foram 2 caras que sequer foram draftados, sabe? Foram contratados via free agents, que foi o Brenton Cox, que não jogou ontem porque teve uma lesão no jogo contra os Vikings, um problema no tornozelo. E o Aaron Mosby, que jogou, talvez foi o mais consistente no jogo contra os Bears ontem. Então, assim, cara, mais uma vez, se o Gutekunst errou na avaliação dos wide receivers, né, de apostar muito alto e os caras não renderem, é a mesma coisa que vai na questão dos edges.
apostou muito alto em Rashan Gary está num contrato aí absurdo e não consegue produzir. O Lucas Onesta teve um segundo ano pavoroso, sabe? Então, assim, tá complicado. O Pegasus vai ter que remodelar todo esse grupo de linha defensiva, principalmente os Eds ali, né? Para mim, a maior decepção é o Kenny Clark, sai de uma temporada muito boa no passado para uma temporada muito ruim. Eu sei que mudou o esquema defensivo do 3-4 para 4-3, mas assim, é inaceitável você não conseguir, sabe, engrenar em algum momento da temporada. E aí você pega também grupo curto e pouco qualificado dos cornerbacks, né? Você teve o Jarry, né? Que sempre com os problemas de lesão. Aí você vai com o Eric Stokes, que não teve a opção de quinto ano ativada. E aí, tudo bem que nas últimas semanas até ele jogou razoavelmente bem, mas assim, é um cara que não se provou. Talvez o Carlton Valentine, que mesmo tendo poucas oportunidades, e aí ele se consolidou aqui na reta final da temporada, tanto que ontem, diante dos Bears, acabou forçando um fumble, talvez tenha sido o melhor corner dos Packers na temporada, sabe? E assim, mesmo tendo ele sendo sabotado pelo LaFleur, não dá mais partidas para ele jogar, sabe? Então, assim, talvez o Packers, né, tem que olhar com mais carinho determinados jogadores e dar mais chance para eles, né? É óbvio que não quer dizer que o Packers não tem que se mexer e melhorar esse grupo de cornerbacks também. Longe disso, mas tem que melhorar. Tem que pensar em agregar talento aí. E aí, destacando também aí a parte individual. É óbvio que a parte coletiva melhorou bastante, mas isso também se deve a muitas coisas boas na parte individual. Eu citei aqui um pouco o Valentine, né, que mesmo tendo poucas oportunidades jogou bem, principalmente nessa reta final. Aí você pega o Xavier McKinney, que chegou nessa temporada, deu um impacto tremendo, fez mais uma interceptação na temporada, terminou com 8, ficou apenas uma atrás do Kerby Joseph, né, que terminou a temporada com 9 interceptações. Então, assim, o McKinney chegou a ter o feito de ser o primeiro jogador desde Charles Woodson, em 2009, a ter 8 interceptações em uma temporada, e foi o primeiro jogador na posição de safety na história do Packers a ter 8 interceptações desde 2000. Então, assim, por isso que eu falo, o Packers tem que agir de forma mais assertiva, mais assertiva na free agency, sabe? Porque quando age certo, é isso que acontece, você acaba contando com jogadores de impacto. Para finalizar, outros destaques individuais aí ficam por conta dos calouros, o Ed Cooper, que, enfim, mesmo com poucas oportunidades, jogou muito bem, né? Pena que não foi desde o início da temporada. Foram ali, diante dos Bears, ele jogou muito bem, apesar de ter alguns erros normais de calouro. Ele terminou a temporada aí com incríveis 13 tackles para perda de jardas, o que o colocou em segundo lugar entre os linebacks off-ball, né, em 2024. O Cooper também, e isso, jogou apenas 14 jogos em 491 snaps, né, então, assim, é incrível esses números. Fora os sacks que ele teve, acho que ele teve 3 sacks na temporada. Além dele, o Evan Williams, antes de se machucar, foi muito bem, chegou até a liderar o PFF em nota de cobertura, superando o McKinney em nota de cobertura aí cobrindo passe, né, no fundo do campo.
porém aí a lesão, acho que nessa reta final, acho que foi uma perda considerável para a defesa, porque, enfim, as defesas, os ataques, né, tanto do Vikings e do Lions, e até o Bears aproveitaram muito essa falha na cobertura ali, exploraram muito a questão do McKinney, só o McKinney tá jogando ali sozinho. Então, assim, e aí também ficou claro que o Javon Bullard não pode jogar de slot também, e ele jogou muito bem contra os Bears, jogando na posição dele, ali de safety no fundo do campo. Enfim, foram 1h10 aí falando muitas coisas aí sobre o Packers. Sigam a gente nas redes sociais, seja aí no X, Instagram, Threads, Blue Sky. Procure aí por Lambeau Leapers Brasil, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né? Ative as notificações, né? E aí a gente vai sempre postando novos vídeos por aqui, as nossas análises e tal. Vamos ver aí se nessa semana aí eu consigo combinar com o pessoal do Eagles lá, né, que eu gravei a primeira vez nessa temporada, ver se a gente consegue gravar aí o antevisão sobre o Eagles e Packers, né, que eu acho que é bem legal. Enfim, vocês fiquem acompanhando a gente nas redes sociais, que aí eu acabo informando vocês. No mais, eu deixo o meu sincero Go Pack Go e nos vemos aí numa próxima.